Boa noite para todos, né? Boa noite para vocês. Essa aula aqui é uma aula de continuidade da aula sobre o Iraque, tá? E eu terminei na última aula nesse slide aqui. Essa figura aqui é a figura do George W. Bush, né? Ele foi presidente nos Estados Unidos no período de 2000, tá? Exerceu o mandato dele de 2000 a 2008, né? Naquela crise imobiliária, ele foi um dos grandes responsáveis por aquela crise imobiliária em 2008. E ele, em função da crise econômica gerada no final do seu governo, ele acabou perdendo o partido dele, né, que é o Partido Republicano, acabou perdendo a eleição no ano seguinte, tá legal? Mas aí, para a gente chegar na figura do George W. Bush, eu vou fazer um históricozinho aqui sobre essas políticas, né, essa inversão de poderes dentro dos Estados Unidos, tá bom? Esse próximo slide aí, ele trata um pouquinho dessa questão aqui que eu queria dar uma ênfase. Olha, entender um pouco essa inversão de poderes dentro dos Estados Unidos é importante para entender um pouco da geopolítica mundial, tá? Durante a Guerra do Golfo, que eu tratei na aula passada com vocês, em que a coalizão liderada pelos Estados Unidos venceu a guerra em 1991, a guerra que a gente chamava de Guerra do Golfo, tá? Quem governava nos Estados Unidos era o George Herbert Bush, né? Pai do George W. Bush, que foi essa figura que eu mostrei no slide anterior. Então ele governou lá nos Estados Unidos de 1999, de 1989 até 92. Ele faz parte do Partido Republicano. O que eu gosto de diferenciar? Os republicanos, gente, nos Estados Unidos, eles representam mais a indústria bélica. E eles são os conservadores nos Estados Unidos. Eles têm uma política mais nacionalista, né? E muito mais agressiva do ponto de vista bélico. Então, com os republicanos no poder, fazer uma guerra, eles estão atendendo aos anseios da indústria bélica norte-americana. E que eles, de certa forma, recebem muitas verbas e representam politicamente essa indústria, tá legal? Quando eles fazem a guerra no Golfo, essa guerra gerou uma grande, vou dizer assim, uma grande aversão aos Estados Unidos. Por quê? Porque guerra, conflito não é bem visto mundialmente. Então ele arranha muito a imagem norte-americana. E eles representam, né, essa dominação pelo militar. Com a Guerra do Golfo, politicamente, o Partido Republicano ele acabou sendo enfraquecido nos Estados Unidos, o que acabou abrindo espaço para os democratas assumirem o poder. Em 1992, eles vencem a eleição e vão governar de 93 até 2000. Tá? Eu coloquei 92 aqui, mas a eleição acontece em 1992 e o mandato do Bill Clinton, né, que é um democrata, ele vai acabar sendo de 93 a 2000. Com os democratas no poder, o que os democratas representam? Eles representam uma diplomacia muito mais bem feita. Então, eu vejo aí uma dominação muito mais pelo econômico, uma dominação cultural norte-americana. O Bill Clinton, ele foi um grande estadista norte-americano e ele visitou boa parte do mundo, boa parte dos países do mundo, apertando a mão de estadistas de vários países, estabelecendo alianças comerciais. Ele foi durante os anos 90, ele foi um idealista, um precursor de uma possível aliança, diria, comercial da América, né? A chamada ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Então ele vai muito mais para a diplomacia e pela dominação pelo econômico, tá? E lá em 2000 ele acaba enfraquecido politicamente e abre espaço para a volta dos republicanos, né, com George W. Bush, que foi aquela imagem que eu mostrei inicialmente para vocês. Tá? O que o Bush faz? Quando ele assume o governo dos Estados Unidos, ele vem com uma política extremamente nacionalista, extremamente anti-globalização e que dificulta a diplomacia norte-americana no mundo inteiro. Tá? Olha as primeiras medidas que ele tomou. Ele foi contra o Tribunal Internacional de Haia, né? Isso aqui vai contra uma lógica de globalização, tá bom? Por que os Estados Unidos contra o Tribunal Internacional? O que você acha, por exemplo, do Tribunal Internacional de Haia acusar estadistas norte-americanos de crime de guerra? Tá? Porque, por exemplo, o George Herbert Bush, naquela guerra no Iraque, matou muitas pessoas, né? E os Estados Unidos se envolveu em várias guerras, em vários conflitos mundiais, matando muitas pessoas. Então, ser contra esse tribunal internacional pode ser contra um possível julgamento de um estadista norte-americano, tá bom? Mas isso aqui contraria a lógica internacional. Ele foi contra o Tratado de Quioto. Depois, em outra aula, a gente pode entrar sobre isso aqui. Mas o Tratado de Quioto, não visava, porque hoje ele não está em vigor mais, ou controlar a emissão de CO2 no mundo. O que o Bush alegou na época? Que o Tratado de Kyoto desacelerava a economia norte-americana e aquilo que é ruim para a economia norte-americana é ruim para os Estados Unidos, né? Isso aqui, de certa forma, diplomaticamente enfraquece muito os Estados Unidos no mundo. Por quê?
porque o governo anterior, que era do Bill Clinton, foi um dos grandes incentivadores do protocolo de Kyoto. Outra questão interessante aqui, o Bush, ele abandonou a conferência sobre racismo em Durban em 2001. Durante a conferência, o Estado de Israel e os Estados Unidos foram acusados de países racistas, né? E ele acabou abandonando, juntamente com toda a delegação norte-americana, essa conferência. E outra coisa interessante é que os Estados Unidos retoma aqui, ó, logo no início do governo Bush, a retomada do projeto Guerra nas Estrelas, que é o escudo antimísseis. Por quê? Isso aqui é um grande investimento na indústria bélica norte-americana. E, gente, o mundo, durante esse período aqui que o Bush assumiu, ele caminhava aí para a lógica de uma pacificação mundial, de uma lógica de uma diplomacia internacional muito mais bem feita. Quando ele retoma um projeto de Guerra nas Estrelas, mostra uma política bem aguerrida, né? E mostra uma retomada dentro do governo dos Estados Unidos de uma dominação pelo poder bélico e não pelo poder diplomático, pelo poder econômico ou cultural. Tranquilo? Gente, o que eu queria colocar para vocês? De certa forma, essas medidas que o Bush tomou aqui no início do governo dele se parecem muito com as medidas que o Trump toma hoje, que são anti-globalização, que são de dificultar a diplomacia norte-americana no mundo. Aí você fala assim, o Trump é uma política bem radical. O Bush também era. E, de certa forma, essas políticas radicais que ele tomou no início do governo dele, eu diria para vocês que foram causas indiretas do ataque terrorista que aconteceu nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Por que causas indiretas? Porque a causa direta, na verdade, foram as intervenções que os governos anteriores norte-americanos fizeram dentro do Oriente Médio. Isso provocou muita rivalidade no Oriente Médio e acabou provocando, né, o ataque terrorista de 11 de setembro. Agora, se o Bush toma essas medidas aqui, que são diplomaticamente ruins para a diplomacia norte-americana, isso vai acabar acelerando um processo de um revide, né, por parte do mundo contra esse governo do Bush. E o revide aconteceu aqui em 11 de setembro de 2001. Essa cena aqui que chocou o mundo, né? Se por um lado o Bush estava retomando o escudo antimísseis norte-americano, que é a Guerra nas Estrelas, ele nunca imaginava, e nem os Estados Unidos nunca imaginava, que o míssil que atacaria os Estados Unidos seria um próprio avião norte-americano, né? Como aconteceu. Foram sequestrados aí 2 aviões norte-americanos, né? E por ativistas, né, terroristas internacionais, suicidas, né, que vão pegar esses 2 aviões e vão guiar esses aviões a se chocarem contra as 2 torres, né, símbolos do poder econômico norte-americano, as 2 torres gêmeas, né, construídas em Manhattan, no coração dos Estados Unidos, lá em Nova York, tá legal? Esse incidente aqui matou mais de 5.000 pessoas nos Estados Unidos e foi considerado, assim, algo extremamente ofensivo no ponto de vista norte-americano, tá bom? Quais foram os... eu gosto de falar que esse atentado aqui, ele, de certa forma, foi um presente que o Bush ganhou. Por quê? Porque o governo dele estava sendo muito criticado, muito atacado dentro do próprio Estados Unidos, e com esse ataque às Torres Gêmeas, o que vai acontecer? Imediatamente o Bush vai fazer uma resposta a esse ataque, uma resposta que é do ponto de vista bélico, né, extremamente agressiva, e que representa o que um republicano no poder poderia de fato tomar, tá bom? Então o que ele vai fazer? De imediato, ele vai fazer uma intervenção no Afeganistão com o apoio da ONU, tá? Por quê? Porque uma intervenção no Afeganistão? Gente, porque o atentado terrorista acontecido em 11 de setembro, ele foi assumido, né, a autoria dele foi assumida por um grupo fundamentalista islâmico chamado Talibã, tá legal? Desculpa, ele foi assumido por um grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda, que era liderado por um cara chamado Bin Laden. Quem que é o Bin Laden? O Afeganistão é esse país aqui, ó, destacado em amarelo, ele faz fronteira com o Paquistão, está aqui próximo da Índia, tá bom? É um país, os afegãos, eles seguem o islamismo também, a corrente religiosa principal é o islamismo, e o Afeganistão, ele acabou sendo a sede desse grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda. E o Bin Laden, que é o líder desse grupo, acabou se estabelecendo aqui no Afeganistão nos anos 70, tá? E início dos anos 80. Por que ele acabou se refugiando lá dentro do Afeganistão? Eu queria contar um pouquinho a história do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden é um saudita, tá? De nacionalidade saudita,
filho de milionários sauditas aí, ele acaba em um militante islâmico radical, né, fundamentalista. Nos anos 70, ele acaba se indo para o Afeganistão para lutar ao lado dos afegãos, tá? Na luta de libertação do Afeganistão contra a União Soviética. E acreditem vocês que o Osama Bin Laden, quando ele ingressou na União Soviética, desculpa, lá no Afeganistão para lutar contra a União Soviética, adivinha de quem queria receber o apoio militar? Ele acaba recebendo apoio militar e treinamento, tá, dentro do Afeganistão dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai fornecer para Osama Bin Laden e para a Al-Qaeda armamento e treinamento dentro do Afeganistão para lutar contra a União Soviética. Isso num contexto de Guerra Fria. Então, o Osama Bin Laden ele já foi um aliado dos Estados Unidos na guerra no Afeganistão contra a União Soviética. Quando os afegãos conseguem vencer a guerra lá nos anos 80, tá? Com a ajuda do Osama Bin Laden, ele acaba se estabelecendo e a Al-Qaeda acaba se estabelecendo dentro do Afeganistão. Até então, apoiadora, né, apoiada pelos Estados Unidos, tá legal? E o que aconteceu? Lá nos anos 90, os Estados Unidos ele acaba montando um entreposto militar lá dentro da Arábia Saudita, na Guerra do Golfo. Eu já contei para vocês essa história. Isso lá no final dos anos, no início dos anos 90. Ao montar esse entreposto militar dentro da Arábia Saudita, ele acabou desagradando muito essa figura aqui, o Osama Bin Laden, que acabou se tornando um grande inimigo dos Estados Unidos. E esse grande inimigo dos Estados Unidos vai arquitetar um plano, né, maquiavélico, um plano muito bem organizado de um atentado terrorista que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Atentado esse que foi assistido pelo mundo inteiro, né, que chocou o mundo inteiro e que chocou principalmente os norte-americanos, tá legal? Gente, com esse atentado terrorista, o Bush acaba ganhando força política dentro dos Estados Unidos e ele vai lançar o que a gente chamou de doutrina Bush. O que foi a doutrina Bush? Foi uma política criada pelo republicano George W. Bush para fazer intervenção dentro dos países que ele considerava inimigos dos Estados Unidos e uma ameaça para o terrorismo mundial, tá? A doutrina Bush ela se baseia em 3 premissas. Esse aqui foi frase do próprio Bush, tá? Ou você apoia o terrorismo ou você é contra ele. O que ele queria com essa frase aqui? Ele queria dividir o mundo em 2 grupos, tá? Aquele grupo que era apoiador do terrorismo e aquele grupo, né, que seriam os inimigos dos Estados Unidos, e aquele grupo que era contra o terrorismo mundial. E com isso ele queria que o mundo apoiasse ele nessa guerra contra não só o Afeganistão, mas contra os demais países que os Estados Unidos entendia que eram países apoiadores do terrorismo internacional, tá bom? Além disso, ele vai criar a ideia de guerra preventiva. O que é a ideia de guerra preventiva? Isso aqui fere direitos da ONU. A ideia de atacar países que ameaçam a instabilidade, ameaçam a estabilidade do mundo durante esse período aí, tá bom? Então, contra quem que ele faria a guerra? Ele vai criar o chamado eixo do mal e vai propor que os Estados Unidos, juntamente com o mundo que é contra o terrorismo, façam uma intervenção nesses países. Quem que ele vai colocar nesse chamado eixo do mal? O Iraque. O Iraque, porque o Iraque aqui dentro desse grupo aqui, gente, lembrar vocês que na Guerra do Golfo, em 1990, quando a Guerra do Golfo terminou, os Estados Unidos queriam continuar essa guerra dentro do Iraque e depor o Saddam Hussein. Então, a partir daquele momento, o Iraque passou a ser um inimigo dos Estados Unidos, tá bom? O Irã, desde a Revolução em 79, é um inimigo dos Estados Unidos. A Síria, eu diria para vocês que a Síria, dentro do Oriente Médio, é o país que menos sofreu intervenção ocidental. É um país que sempre se manteve com uma orientação mais pró-União Soviética, uma orientação mais socialista. Então, acabou se tornando um inimigo do Ocidente também. O Afeganistão, que nesse momento era o foco das atenções mundiais, porque era a sede da Al-Qaeda, né, onde estava o Osama Bin Laden, e onde estava o grupo Talibã, um grupo fundamentalista islâmico. Então, os Estados Unidos, naquele momento, estavam encampando uma guerra contra o Afeganistão. Então, era um país inimigo dos Estados Unidos também. E outro país que ele coloca nesse grupo aqui é a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, gente, é no grupo dos países inimigos dos Estados Unidos, isso vem desde a Guerra das Coreias, né? Lembrar que a Coreia do Norte é um país de orientação socialista e durante a Guerra Fria ele se tornou um inimigo dos Estados Unidos, tá bom? Então essa doutrina Bush é interessante, tá? De ser vista e analisada. Outra questão aqui interessante, gente, eu vou mostrar nesse mapa aqui, é porque os Estados Unidos tinham a intenção de fazer uma intervenção dentro do Iraque e colocou o Iraque nesse eixo do mal. Agora, quando você olha a questão do Iraque, olha o Iraque, o que o Iraque significa para os Estados Unidos.
Principais produtores mundiais de petróleo. O Iraque não aparece. Ele não produz quase nada de petróleo. É o 12º produtor mundial de petróleo. Agora, quando você pega as maiores reservas mundiais de petróleo, lá em 1900 colocadas em 1900 desculpa, em 2003, o Iraque aparece como a segunda maior reserva de petróleo mundial. Hoje a gente não considera, não, porque outras reservas foram descobertas no mundo, inclusive as reservas da Venezuela, as venezuelanas, hoje elas são tidas como grandes reservas, superando até a Arábia Saudita. Mas imagine que o Iraque tinha a segunda maior reserva lá em 2003 de petróleo, tá bom? E quando você pega o mapa do Oriente Médio, essa mancha em preto aqui, ela mostra os países mais ricos em petróleo. Então, onde que de fato no Oriente Médio tem petróleo? Muita gente acha que tem petróleo lá em Israel. Em Israel não tem petróleo. O petróleo está concentrado aqui, ó, na Síria, no Iraque, no Irã, tá? No Kuwait, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? São esses países que não estão no entorno do Golfo Pérsico, mas principalmente aqui no Iraque, né? O Iraque tem muitas reservas, tá? Principalmente na sua parte ao norte. Então, essa intenção dos Estados Unidos de fazer uma guerra preventiva, fazer uma intervenção no Iraque, ela tem a intenção de dominar o petróleo iraquiano e talvez de tornar o Iraque uma grande plataforma de exportação de petróleo, o que do ponto de vista de um grande importador de petróleo como os Estados Unidos é interessante, né? E é interessante para o mundo ocidental, tá bom? Eu já tinha comentado essa questão étnica do Iraque. O Iraque é um país de maioria xiita e dominado por um sunita, que é o Saddam Hussein. Então, isso tudo vai virar pretexto para os Estados Unidos intervir dentro do Iraque, até para libertar, supostamente libertar, né, o povo iraquiano desse domínio do Saddam Hussein sobre o país, tá legal? E aí começa a Segunda Guerra do Golfo, né, que é a guerra de intervenção dentro do Iraque. Essa guerra foi uma coalizão formada pelos Estados Unidos e Inglaterra sem o apoio da ONU e com a reprovação internacional. Gente, os Estados Unidos, na intenção de intervir no Iraque, supostamente acusando o Saddam Hussein de estar apoiando o terrorismo internacional, ela foi uma intervenção que ela foi vetada pelo Conselho de Segurança da ONU, e mesmo assim os Estados Unidos vai montar uma coalizão, né, e apoiada pela Inglaterra, e principalmente pela Inglaterra, mas teve um apoio também da Espanha, tranquilo, para fazer uma intervenção dentro do Iraque, tranquilo? Essa guerra vai ser uma guerra rápida, né? Ela vai acontecer de 20 de 3 de 2003 a 1 do 5 de 2003. Então ela vai ser uma guerra que vai durar aproximadamente aí 40 dias, né? De conflito. E em 40 dias, os Estados Unidos vai conseguir vencer essa guerra contra o Iraque e vai depor o Saddam Hussein, né, do poder. Essa estratégia de guerra foi chamada de choque e espanto, quer dizer, com muita tecnologia, os Estados Unidos entram no Iraque e dominam o país rapidamente. Curiosamente, uma curiosidade, o estrategista da guerra do Golfo, em 2003, foi o mesmo estrategista de guerra do pai do Bush, né, lá em 1990, na primeira guerra do Golfo, né, na guerra de intervenção lá no Kuwait. Quem foi o estrategista de guerra dele? Foi um cara chamado Donald Rumsfeld, lá nos Estados Unidos. Né? Foi ele que também arquitetou esse conflito aqui, tranquilo? Gente, justificativa dos Estados Unidos para invadir o Iraque. A existência de armas de destruição em massa dentro do Iraque, tá? Armas químicas, por exemplo, que ele utilizou já em guerras anteriores contra os curdos, tá? O apoio de Saddam Hussein ao terrorismo internacional. Então, supostamente, o Saddam Hussein seria um apoiador da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas de atuação internacional. E acabar com o governo de um ditador. Levar para o Iraque a salvação, levar para o Iraque a democracia. E com esses pretextos, a guerra aconteceu, tá bom? Para nós, as reais justificativas do Bush de estar invadindo o Iraque. Aqueles slides anteriores mostravam os pretextos. O que o Bush estava querendo mesmo com essa invasão no Iraque? Ele estava querendo controlar o petróleo iraquiano, ele estava querendo uma vingança pessoal mesmo contra o Saddam Hussein, né? Uma vingança do seu pai e agora uma vingança dele, que lá em 1990 o que eles queriam mesmo é depor o Saddam do poder e acabaram não tendo o apoio lá em 1990 e agora os Estados Unidos está levando isso a cabo, tá? E o interesse econômico, né, da indústria bélica, da indústria de construção civil. Porque, gente, você vai para o Oriente Médio, faz uma guerra, destrói o Iraque, depois você tem que reconstruir. Quem vai reconstruir? As empreiteiras norte-americanas, né?
e também o interesse no petróleo iraquiano. Transformar o Iraque agora num país aliado dos Estados Unidos e com um grande produtor para o Ocidente de petróleo, isso é de interesse não só dos Estados Unidos, mas de interesse também dos ocidentais, tá bom? Gente, isso aqui mostra a figura do Saddam Hussein lá no poder, né, lá dentro do Iraque. Ele governou o Iraque de 79 até 2003, quando ele vai ser deposto nessa guerra aí, que acaba, né, com o governo dele, tá bom? Em 2003. Então, só mostrando aí um pouquinho dessa trajetória do Saddam Hussein no poder. E enquanto governante no Iraque, ele não fez muita coisa de benefício para o Iraque. Vamos lembrar que ele se envolveu numa guerra lá em 1980 até 88, com o Irã. Ele se envolve na guerra com o Kuwait em 1990 e na guerra do Golfo em 1991, onde o Kuwait vai ser desocupado. E agora ele está numa nova guerra, né, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, né, em 2003, tá bom? No pós-guerra, né, como que ficou o Oriente Médio aí, ó? Ficou dessa forma. Esses aqui em verde são os países aliados dos Estados Unidos, esses países em roxo aqui são os países que não apoiaram os Estados Unidos, que é o Irã e a Síria. Por que não apoiaram os Estados Unidos nessa empreitada contra o Iraque? Porque o Irã é um inimigo dos Estados Unidos e a Síria também não tem envolvimento com o Ocidente. E esses aqui são os países sob ocupação internacional, tá? Que é o Iraque, né? Ocupado aí pelos Estados Unidos. Pós o conflito aí, os Estados Unidos propõem que a ONU faça essa ocupação, que faça a transição de poder dentro do Iraque. Então, por isso a gente considera país sob ocupação o quê? Internacional, tá bom? Gente, o Saddam Hussein ele foi capturado em 13 de dezembro de 2003, em um esconderijo, né, no subterrâneo, perto da cidade natal dele, que é Tikrit, né, no norte do Iraque. Ele foi entregue à justiça iraquiana, foi julgado e condenado à morte no final do ano de 2006, tá? Em júri popular dentro do Iraque. Por que os Estados Unidos fez isso? Você não mata um governante como o Saddam Hussein. Por quê? Parte dos iraquianos idolatram a figura dele, nasceram, né, e foram governados durante muito tempo por ele. Então, o ideal é que os próprios iraquianos julguem ele, né, e condenem ele à morte lá dentro do Iraque, porque dessa forma você acaba neutralizando um pouco dos apoiadores do Saddam Hussein dentro do próprio Iraque, tá bom? Agora, essa ocupação dos Estados Unidos dentro do Iraque, ela com o passar do tempo, ela acabou se transformando numa dor de cabeça para os Estados Unidos. Eu diria para vocês que o Iraque, ele é quase que um segundo Vietnã na história dos Estados Unidos. Por quê? Durante a guerra em 2003, no processo de ocupação do Iraque, nós tivemos poucas baixas entre os soldados norte-americanos. Não chegaram nem a 100 baixas, tá? Entre os soldados norte-americanos. Agora, entre os iraquianos, muitos mortos, claro, muita morte não só de civil, quanto de soldado iraquiano. Só que depois que a guerra supostamente terminou, começam os problemas dos Estados Unidos dentro do Iraque. Eu vou colocar aqui alguns dos problemas. Em 21 de 5 de 2004, essas imagens aqui de presos iraquianos aqui, soldados iraquianos presos pós-guerra do Golfo, pós-guerra no Iraque, sendo torturados. Isso aqui foi uma imagem que diplomaticamente desgastou muito os Estados Unidos, tá? Isso aqui são imagens que vazaram de celulares de soldados norte-americanos lá no próprio Iraque, na prisão de Abu Ghraib, lá dentro do Iraque, tá? E também vazaram imagens de iraquianos presos na prisão lá em Guantánamo, em Cuba, de presos iraquianos que foram levados para Guantánamo, tá? Então, no pós-guerra do Golfo, olha aí, resistência à ocupação por parte do povo iraquiano, porque o Bush imaginava que os iraquianos iam receber bem, né, os soldados norte-americanos, porque eles estariam libertando o Iraque de uma ditadura. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá bom? Então houve resistência de uma forma geral do povo iraquiano a essa presença norte-americana dentro do país. Outra questão interessante, aumento dos atentados terroristas no Iraque. Atentados contra a sede da ONU no Iraque aconteceram pós a ocupação do Iraque, tá? E uma constância de ataques, de atentados contra soldados norte-americanos dentro do Iraque. Se durante a guerra tivemos poucas baixas de soldados norte-americanos, pós-ocupação no Iraque, o número de baixas chegaram a mais de 10 mil soldados norte-americanos mortos dentro do próprio Iraque. Por quê? Por ataques assim, pequenos ataques, né, como esse aí, que eu estou colocando aqui no slide para vocês, tá bom? Então, ia acontecendo uma onda de atentados fora do próprio Iraque, que foram em represália essa ocupação do Iraque, né?
Houve um atentado aos trens de Madrid em 11 de 3 de 2004, e esse atentado na Espanha pode ter sido uma resposta dos próprios fundamentalistas no Oriente Médio a essa ocupação dentro do Iraque. Tá legal? Agora, por que na Espanha? Porque a Espanha foi um dos apoiadores dessa intervenção dos Estados Unidos dentro do Iraque, tá bom? Gente, os Estados Unidos vai promover dentro do Iraque um governo xiita, né? E ele vai tentar formar, de fato, né, vai tentar formar mesmo uma coalizão entre os xiitas e os sunitas para assumir o poder dentro do Iraque. Mas isso, de fato, com o passar do tempo, não vai funcionar. E quem vai assumir o poder no Iraque não são os xiitas. Se antes você tinha um sunita no poder e uma resistência xiita, agora você passa a ter um governo xiita no Iraque e uma resistência muito mais do que sunita. E dessas resistências sunita, vão surgir aí lideranças sunitas que vão causar muitos problemas dentro do Iraque, tá bom? Tranquilo? Gente, a formação de um governo xiita faz aumentar a resistência entre os sunitas. E dessa resistência entre os sunitas no Iraque, acreditem vocês, vai surgir o grupo Islamic State of Iraq and Síria, que a gente conhece mais como ISIS ou